Os estudantes do IFS, o Instituto Federal de Sergipe, que estão sem acesso à internet durante esse período de suspensão, do calendário acadêmico por causa da pandemia, vão receber um auxílio emergencial de inclusão digital. Eu vou chamar aqui a Kedma, ela vai trazer mais informações para a gente. Ô Kedma, como vai ser possível ter acesso a esse auxílio? Quais estudantes? Pois é, Lida, então, agora a gente vai entrar aí nesse assunto, porque a gente fala bastante sobre acesso à internet, agora nesse período da pandemia, quando as pessoas não podem ir pessoalmente a esses espaços públicos, a locais de ensino. Muitas vezes existe a recomendação de que as pessoas resolvam algumas pendências pelo ambiente virtual, mas como fazer isso quando a pessoa não tem acesso a esse meio? Então, é pensando nisso que o Instituto Federal de Sergipe está colocando agora auxílio de alguns alunos, esse auxílio emergencial no valor de R$60. E a gente aqui está com o pró-reitor de ensino do IFES, que vai estar explicando para a gente, então, quais os critérios que eles utilizaram para que alguns desses alunos, eles possam ter acesso a esse auxílio. Muito bom dia. Então, quem é que vai ser contemplado com isso? Oi, bom dia a todos. A ideia é que a gente atenda a alunos que tenham renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. E aí a gente solicitou que os alunos prestem a informação durante o período de solicitação do auxílio. Agora, para vocês chegarem até esses alunos, descobrirem que eles estão sem acesso ao meio virtual, como é que vocês fizeram essa pesquisa, esse levantamento? Então, a gente, desde que suspendemos o calendário acadêmico, a gente orientou nossos professores a fazerem o que a gente chamou de atendimento remoto. É manter algum contato com esses alunos para que eles consigam ficar ocupados em casa. Esse contato é feito pelo nosso sistema acadêmico, SIGA-A. Então, a gente identificou já um grupo de alunos que não acessaram de hipótese nenhuma o SIGA-A durante um período de tempo, e aí a gente extraiu uma listagem e considerou que esses alunos não têm acesso à internet. E aí, a partir desse levantamento, os servidores do IFES, de cada campus, estará entrando em contato via telefone para conversar com esses alunos, confirmar que de fato eles não têm acesso à internet e daí pegar as informações necessárias para o pagamento. Muito bem, esse pagamento ele vai ser realizado a partir de quando? As ligações elas já começaram a ser feitas? Então, a gente já orientou todos os diretores de campus, a gente tem 9 campos no estado. Esses diretores já estão movimentando seus servidores para entrar em contato via telefone. A nossa sugestão foi de que a cada final de uma semana fosse gerado um processo com os alunos para poder fazermos o pagamento. Então o valor é de R$60 mensal durante esse período que a gente tiver com aulas suspensas por conta da pandemia. Agora, esse auxílio de R$60, pró-reitor, ele vai ter uma destinação específica? Depois esse estudante ele deve comprovar para qual situação esse dinheiro foi utilizado? Sim, a gente pediu, nesse momento a gente está coletando as informações que são necessárias para o pagamento, mas os alunos eles precisam ter conhecimento de que ao final da pandemia eles terão um prazo de 30 dias para entregar os comprovantes, tanto da questão da renda familiar, como também de uso do auxílio para fins de aquisição de pacotes de dados de internet ou de um serviço de internet para sua casa. Ou seja, uma vez que esse estudante seja contemplado, ele deve ter muita atenção, porque ao final ele vai ter que justificar esse gasto. Exatamente. A gente fez uma previsão desse valor, de R$60, considerando o que a gente tem de pacotes de dados pré-pagos, o que é que seria necessário ele contratar, que poderia continuar acessando o nosso sistema acadêmico, acompanhando o material que está sendo disponibilizado pelos professores. Mas nada impede de que ele faça a contratação de um serviço, agora sabendo de que o auxílio ele finaliza o pagamento assim que finalizarmos a pandemia e a gente retomar as atividades presenciais. Alisson, mas caso vocês tenham dificuldade de entrar em contato com alguns desses alunos devido a algum imprevisto, de repente esse estudante que está nos acompanhando agora, ele pode entrar em contato por meio de algum número ou mesmo vocês recomendam que essa pessoa se destine lá ao IFES para ter mais informações sobre isso? Então, todo o procedimento ele foi pensado para evitar ao máximo que qualquer pessoa saia de casa e que vá até o Instituto para resolver algo dessa natureza. Então, assim, a gente
sabe que alguns alunos têm algum tipo de acesso à internet, seja pelo telefone do pai, seja roteando a internet de um vizinho, enfim. E aí, esses alunos que se enquadram nessa questão da renda, né, porque a gente está utilizando recursos da assistência estudantil, por lei a gente precisa cumprir essa questão da renda familiar, então eles precisam, ou eles podem, né, mandar algum tipo de mensagem pelo próprio SIGA-A, tem uma caixa postal, direcionar essa mensagem para o coordenador do seu curso, que o coordenador também está recolhendo as mensagens que ele receber e dentro de cada campus eles tratam de forma administrativa para providenciar os pagamentos do auxílio. De acordo com esse levantamento do IFES, quantos estudantes serão beneficiados? Olha, no primeiro levantamento que a gente fez, a gente teve mais de 2.000 alunos, né, quase 2.100 alunos que a gente viu que não acessou o SIGA de hipótese alguma. Mas a gente sabe que isso não pode ser um único referencial. Então a estimativa é que cerca de 3.000 alunos sejam contemplados com o benefício. E de um total de quantos alunos que o IFES tem? Hoje o IFES dispõe de mais de 7.000 alunos nos 9 campos aqui espalhados no estado. Mas, ou seja, é um quantitativo muito alto de pessoas que talvez não estejam com condições de entrar na internet. Claro, como você mesmo disse, isso vai ser depois observado, melhor analisado. O que a gente sabe, assim, a gente conhece a realidade dos nossos alunos, né? Então, e pela própria natureza da instituição, quando ela foi criada, foi pensada para atender e chegar a levar a educação de qualidade para as pessoas mais vulneráveis. Então, a gente já pensa, né, depois de passar dessa pandemia, de que esse auxílio para a inclusão digital não deve ser algo só emergencial, mas a gente pensar isso dentro de uma política de assistência estudantil da instituição. Então, tudo está sendo conversado para que mais para frente a gente continue, né, promovendo essa inclusão a partir do auxílio de inclusão digital, como a gente está chamando. Pró-reitor, antes da gente encerrar a nossa participação, gostaria então apenas de atualizar sobre o calendário lá do IFES. Claro, devido a esse período de pandemia, as aulas estão suspensas, mas aí por meio desse incentivo que vocês estão dando para os alunos de acessar a internet, estudarem, vocês estão realizando aulas virtuais, isso conta como carga horária? Então, desde o dia 17 de março, né, no dia 16 nós tivemos uma reunião e foi unânime a decisão de a gente suspender as atividades acadêmicas. Nesse período não está contando como aula, mas a partir do momento que a gente promove acesso, a gente vai analisar esse cenário e verificar se a gente consegue antecipar aí esse retorno mesmo que de forma remota. Tá bom, a gente agradece aqui a participação do Alisson Barreto, ele que é pró-reitor de ensino do Instituto Federal de Sergipe, que não está tendo aula, assim como todos os outros estabelecimentos de ensino por causa do período da pandemia. Mas então você que é aluno, que não tem condições de ter acesso à internet, a informação aqui é que você não precisa fazer nenhum tipo de deslocamento, porque tem uma equipe que vai entrar em contato com você por via telefônica para checar as informações e fazer esse pagamento de R$60. É um auxílio inicialmente emergencial, mas que, como o pró-reitor explicou aqui, eles pretendem expandir por meio de uma política de ensino de inclusão digital. É com você, líder. Isso, nesse momento, inclusive, né, Kedmi, que fala-se tanto em educação à distância, tem muita gente que não tem condições de ter acesso à internet e a internet é fundamental, né, para ter acesso a essa educação à distância, para essas aulas, enfim. É muito boa essa iniciativa. Eu quero agradecer a participação do Alisson, aqui do pró-reitor, aqui com a gente. Bom dia, viu? Obrigado, Alisson.